Olá, empreendedora, olá, empreendedora. Mais um conteúdo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre um ponto que é muito relevante para os seus negócios. Você que está pensando em empreender, você que já está empreendendo, é ter lucro inteligente. Como fazer isso? Precisa primeiramente entender o que? A formação de preço. A famosa precificação que muito assusta as pessoas, né? Como precificar o meu negócio, como precificar o meu produto, o meu serviço. Isso às vezes fica meio nebuloso. Muitas vezes a gente acaba precificando errado e acaba não tendo resultado. Esse é o assunto de hoje aqui no nosso Papo de Empreender. A gente, ao longo do nosso vídeo, do nosso bate-papo aqui, eu já vou colocando vários pontos para você já ir anotando aí e gerar um plano de ação. Esse é sempre o nosso objetivo aqui, que é te trazer valor, te trazer conteúdo que você possa aplicar. Então, se eu fosse você, eu ficava até o final, porque tem muita coisa boa aqui hoje para te ajudar. Vamos lá então ao cenário de hoje. Olha só, muitas vezes dentro dos negócios, esse é o principal assunto, é um assunto crucial, que inclusive pode estar te prejudicando aí. Você pode estar deixando de trazer resultados para o seu negócio porque você não está conseguindo precificar e você não está conseguindo enxergar corretamente como precificar isso. Inclusive, muitas vezes eu acabo não tendo resultado, ou seja, eu acabo não conseguindo olhar para o meu negócio e ele ser sustentável porque eu precifico errado. Isso significa que o seu preço está errado e você está trazendo prejuízo e você não está vendo isso acontecer. Muitas vezes você pode perguntar, caramba, eu faço tanto, eu vendo tanto, mas eu não vejo o dinheiro dentro do meu caixa. Provavelmente você deve estar com um problema de precificação. Muitas vezes nessa busca, né, por esse entendimento, eu acabo não enxergando o que precisa ser feito. Então eu vou te mostrar aqui várias considerações, né, dentro desse contexto para poder te ajudar, para que você consiga de fato enxergar e conseguir fazer uma precificação ideal para o seu negócio. Primeiro deles, você precisa entender os principais conceitos. A primeira delas é a questão do custo fixo. Você tem constantemente dentro do seu negócio custos que são fixos. Esses custos estão atrelados à não produção do seu negócio. Então, tudo aquilo que você não produz e gera custo, esse é o famoso custo fixo. O aluguel, a conta de telefone, a conta de internet, o teu prolabor, se você faz só a gestão do negócio, certo? Porque você produzindo ou não produzindo, vendendo ou não vendendo, você vai ter que se pagar. Assim como outros colaboradores que não interferem diretamente na linha de produção ou na linha de serviço, se você preferir. Então, importante você listar todos esses custos fixos, porque todo início de mês você já larga devendo esse valor. Esse valor ao longo do mês você vai ter que pagar, você vai ter que honrar com seus compromissos, certo? São os famosos custos fixos. À medida que você processa, à medida que você vende, você entrega, você tem todo o cenário da venda acontecendo, você tem os famosos custos variáveis. Por que é variável? Que varia de acordo com o volume de vendas. E aí você tem as matérias-primas, as embalagens, as pessoas que estão envolvidas dentro desse contexto, você tem o transporte, você tem a maquininha de cartão, você tem a comissão do vendedor, certo? Então a comissão do vendedor é um custo variável. O salário dele é um custo fixo, porque você mesmo vendendo ou não vendendo vai ter que pagar para ele. Então olha só, esses dois tipos de custos precisam ser detalhados, certo? Impostos são custos variáveis, alguns impostos são fixos, só para te ajudar nesse cenário, nesse entendimento. E você precisa detalhar linha a linha na construção do seu preço, porque o seu preço ele é o custo fixo mais o custo variável, tá bom? Uma parcela do custo fixo, dependendo da quantidade de produtos que você tem, mais o custo variável, mais a margem de contribuição. A margem de contribuição é o teu lucro, tá bom? O teu lucro. Então tem essa formulinha aqui embaixo que preço é igual a custo fixo mais custo variável mais margem de contribuição. Simples assim. Obviamente que você vai ter que abrir isso em contas, em tipos de custos, em especificar cada um desses custos e sempre
revisando isso e principalmente em melhorar cada um desses custos, reduzindo esses custos, tá bom? Então esse é o principal conceito e você precisa entender. Marcelo, mas isso é difícil, são contas demais aí apenas, contas de multiplicação, talvez se você for abrir um pouquinho mais, porque para você entender que tem unidade as coisas. Então, importantíssimos esses conceitos e você precisa se aprofundar. Se você tiver dúvida, comenta aqui com a gente que a gente te ajuda a aprofundar. Pontos-chave dentro desse todo esse contexto. Eu te apresentei aí o cenário básico. Você precisa entender de precificação estratégica, você precisa entender como é que funciona essa precificação para você poder melhorar a margem muitas vezes, dar um desconto aqui porque vai sair da margem. Muitas vezes você vai ter que começar com o cliente com uma margem menor e ao longo dos anos você ir melhorando essa margem com relação a esse cliente. Às vezes aquele cliente tem uma lista de contatos que vale a pena eu investir reduzindo a margem para eu conquistar mais clientes junto com ele. Você tem que entender um ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? É quando eu consigo vender e durante o mês eu consigo pagar todas as minhas despesas e custos. Eu consigo honrar com todas as minhas despesas e custos. E aí 0 a 0. A partir daquele ponto é que eu vou ter de fato lucro dentro do meu contexto. Outra coisa importante é você entender de lucratividade sustentável. O que significa isso? Que eu vou perpetuar ao longo do tempo. Eu preciso ter lucratividade para que eu consiga gerar caixa, para que eu consiga gerar resultados e aí conseguir ficar saudável por vários tempos, por vários períodos, tá ok? Então, pontos-chave a serem analisados sempre e refletidos por você, tá bom? Habilidades e competências. Eu preciso saber fazer análise financeira, eu preciso entender de finanças, tá certo? É muito difícil para mim, quando eu ouço muitas vezes o cliente falar, ou o empreendedor falar que não gosta de finanças, sendo que ele tem um negócio. Então, isso aqui é ponto fundamental. Se você não gosta de dinheiro, se você não entende de finanças, fica difícil ter um negócio. Tá bom? Então você precisa entender. E assim, não é tão trabalhoso, não é tão dificultoso, é apenas contas básicas, mais, menos, divisão e multiplicação. Tá bom? Outro ponto, outra habilidade a ser desenvolvida é negociação. Vai falar com fornecedores, vai falar com o cliente, vai falar com os próprios colaboradores, então eu preciso estar negociando. Eu vou negociar novos contratos com os meus fornecedores para reduzir custos, eu vou aumentar os meus preços, eu vou mostrar para os meus clientes que eu tenho valor, entendeu? Que não é apenas o preço. E aí isso mostra que a gente precisa ter visão estratégica, eu preciso pensar lá na frente, eu preciso entender esses custos para eu poder chegar lá na frente com uma rentabilidade melhor, com uma lucratividade melhor, tá bom? Visão estratégica, visão a longo prazo. Técnicas eficientes para ajudar a gente a trabalhar dentro desse contexto. Eu posso trabalhar a questão da precificação baseado no valor percebido. Eu verifico que o mercado tem uma dor e eu consigo resolver essa dor, então eu precifico em função dessa dor, da solução dessa dor. O quanto se pagaria para ter o problema resolvido hoje? Eu chego com uma solução melhor, eu consigo precificar isso baseado nessa substituição do que está acontecendo hoje. Eu posso fazer análise de concorrência, eu verificar como é que está o ambiente no trabalho que eu estou atendendo, no produto que eu estou atendendo, e eu verifico a concorrência e eu utilizo isso como informação também para precificar. Mas não é só isso, é importante ter, juntamente com essa análise de custo, verificando como é que está o meu diagrama de custos e entendendo se de fato eu estou tendo lucro ou não. Eu vou entender como é que se compõe o mercado, como é que está o mercado composto dentro desse cenário, quais são os padrões de consumo dos futuros clientes e também precificar nisso. E posso fazer análise de sensibilidade de preço, eu aumento, se o mercado aceita, se o mercado retrai, se o mercado não devolve as respostas, então eu vou fazendo esses ajustes ao longo do tempo usando essas técnicas. Principais erros, precificação para baixo. Porque eu não considero todos os custos muitas vezes. Ou eu precifico fazendo uma multiplicação vezes 2 e não entendo a composição dos custos. E aí simplesmente precifico para baixo porque é um chute. Eu não tenho percepção, eu não tenho aprofundamento nos custos e aí fica difícil. Eu não considero todos os custos, eu não identifico todos os custos. Eu não identifico, né, um dos principais erros que acontece, eu não identifico que a minha mão de obra é um custo para o negócio. É um custo variável, porque dentro de uma determinada parte sou eu que estou indo lá e montar. E outra parte é um custo fixo, que é do meu prolabor. E aí não acompanhar o preço do mercado, deixar o preço baixo e o mercado está
tendo aí uma valorização, os concorrentes estão valorizando, estão colocando um preço maior e eu não acompanho isso, isso acaba danificando e muitas vezes sendo muito prejudicial para os nossos negócios, tá bom? Melhores práticas. Pontos importantes aqui, olha só que legal, você pode segmentar por tipo de cliente, tem um tipo de cliente que você vai colocar um valor premium, um outro intermediário e um outro básico para um outro tipo de cliente que precisa apenas de uma única solução. Você pode segmentar isso e precificar esse formato, tá bom? Análise de sensibilidade, já falamos aqui, você vai simular vários preços e vai verificar qual que adere melhor, qual que está aceitando melhor, e aí tudo baseado nessa questão de valor percebido, tá bom? Outro ponto é feedback contínuo, você buscar esse feedback contínuo junto aos clientes e aí você vai ajustando o preço conforme a necessidade. Tudo, de novo, colocando muito valor sempre à frente, a não ser que você entre dentro de um mercado que o teu diferencial é preço, tá bom? Mas aí a gente está falando de produtos que estão mais ali na parte final do negócio, já é um produto estabelecido, tá ok? Que também tem que ser feito o custo corretamente. Com todas essas estratégias bem feitas, você estará realmente preparado para estabelecer preço. Basta você seguir um ponto por ponto aqui, que eu tenho certeza que você vai ter um plano de ação aí para você poder garantir mais lucratividade para o teu negócio e entender de fato se o seu preço é bom, se o seu preço tem margem alta, margem baixa, se está trazendo resultados, que é isso que é importante dentro de um empresário. Então lembre-se, preços bem calculados são a base do crescimento sustentável, porque vai gerar caixa, vai gerar lucro e vai gerar muito mais investimento para o seu negócio. Resumo aqui de hoje, falamos de custos fixos, custos variáveis, margem de contribuição, que é o que compõe o preço. Falamos das principais habilidades, negociação, entendimento, né, de você poder trazer mais soluções para o seu negócio, principais ferramentas, o que você pode fazer para precificar, análise de concorrência, baseada em valor na precificação, principais erros, que é precificar para baixo, não analisar todos os cenários, não entender todos os custos que estão atrelados ao seu produto ou serviço e aí você tem um preço erroneamente. Conheça de fato aí o seu preço, conheça os seus custos e coloque sempre aí o teu valor em evidência. Tá bom? Tudo que a gente falou aqui, você pode com certeza criar um plano e ação, agir e começar a entender melhor aí e precificar de uma forma melhor. Quer impulsionar o seu negócio, quer melhorar todo esse processo, além de muito mais coisas ao longo desse contexto nosso aqui de negócios, de empreendedorismo, venha participar da nossa mentoria exclusiva para negócios. A gente vai te ajudar não só com a precificação, mas com o processo, com gestão de pessoas, com entendimento do negócio, com estratégia do negócio, com definição mais clara de fornecedores, definição mais clara de tipos de clientes que você pode atingir. Basta você entrar em contato que a gente vai fazer um diagnóstico inteiramente gratuito com você para a gente entender qual é o seu cenário e a gente colocar numa trilha que faça sentido para você. Esses são os nossos produtos, esse é um dos principais produtos que a gente tem aqui e a gente já vem ajudando muitos empresários a sair de um cenário às vezes caótico, com desperdício, com prejuízo e transformando em receitas em melhor disposição e sendo muito mais sustentável. Ok? Te espero para esse diagnóstico, basta você mandar um oi para a gente aqui nos comentários ou até mesmo no direct. Isso tudo faz parte da nossa metodologia Auxílio de Empreender. Okay? Tudo é um programa, tudo é um passo a passo, tudo estruturadinho para poder te ajudar. Dentro desse contexto aqui de hoje, me conta o seguinte, o que mais fez sentido para você, o que te agregou mais valor aqui nesse conteúdo, que eu quero saber a sua opinião. Então coloca aqui nos comentários o que mais fez sentido para você hoje. Gostou do conteúdo? Dá uma curtida e compartilha esse conteúdo para as pessoas que você acredita que vai fazer todo sentido. Principalmente para a tua equipe, principalmente para os teus pares, para ficar alinhado, para ficar ali todo mundo na mesma página. Eu quero te agradecer mais uma vez, fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.